A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, eu me chamo Daniel Alves e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos dar continuidade na nossa série Experiências do Evangelho. E hoje eu quero falar algo sobre que pega muitos de nós, né? Principalmente na geração e no mundo que a gente estamos vivendo, que é ansiedade. O tema principal vai ser ansiedade, mas eu queria que quem estiver caindo nesse vídeo de paraquedas, se tem depressão, que você possa auxiliar, porque vai servir para depressão e entre outras doenças psicológicas que temos neste mundo, né? E querendo ou não, a Bíblia é a nossa cura, é a nossa salvação, né? Ela se renova todos os dias, a sua palavra. E eu queria deixar um pouquinho aqui do que temos do aprendizado, né? Com a ansiedade. Porque não adianta, principalmente homens, né? Não adianta você chegar e você falar, eu sou o cara. Querendo ou não, tem mínimos detalhes que fazem a gente ficar ansioso e temos que reconhecer que isso é ansiedade e que não vem do Senhor. Precisamos tratá-la da melhor maneira para que possamos servir, né, e seguir em santidade, com a mente pura e espiritual, com certeza com Jesus sendo o centro das nossas vontades, né? Vamos lá, Mateus 6:25 fala assim, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, nem quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos, nem quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Como viver sem se preocupar com as manutenção da vida, né? No mundo que a gente vive hoje. Exemplo, seu carro quebrou, seu dente quebrou, né? Hoje, principalmente o homem, se sua calvície está atacando, a mulher, se a unha quebrou, se ela está doente, tudo isso são manutenções que nós temos na nossa vida diária, que se acontece, temos algo programado. E se acontece isso na nossa vida, tira às vezes a gente do nosso trajeto, onde devemos seguir, priorizar, né? Que é onde Jesus está. E aí a gente fica sem dormir, né? Fica totalmente preocupado, e isso, cara, gera ansiedade. Isso é uma ansiedade. Principalmente, né, numa nação onde a gente vive, que é o Brasil, né, que está repleto de sempre aparecendo algumas coisinhas para a gente fazer, imprevistos, né, sempre nos surpreendendo dia após dia. E sempre que isso acontece, às vezes a gente não dorme, né, coloca a cabeça no travesseiro ali e fica pensando, às vezes demora 1 hora para dormir. E, cara, isso é a preocupação. Você se preocupar, isso gera a ansiedade, porque manda muita coisa para sua mente, né? E, às vezes, a gente deixa de entregar isso para Deus, né? No meu vídeo passado, eu falei sobre entregar tudo para Deus. Se você quiser assistir, é sobre o reino de Deus. E aqui cai um pouquinho sobre aquele vídeo, sabe? Que também causa, né, sobre a ansiedade. A gente vive num mundo, né, que é repleto de incerteza, desafios e pressões. Então a gente precisa se manter com Jesus sendo o centro das nossas vontades. Eu separei aqui 3 tópicos para me comentar aqui que possa ajudar e te edificar nesse meio. Às vezes a gente sabe, mas a gente não tem um certo discernimento sobre o conhecimento, né, realmente. Então, que possa te ajudar, eu separei 3 tópicos, que é a leitura da Bíblia, a oração e a prática contínua, né, da gente manter aquilo ali. E vamos ler lá em Filipenses 4, 6, 7. Não andei ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Como eu falei, muitos de nós, né, principalmente os homens, nós temos de levar essas preocupações com nós. Nós temos de levar tudo e não falar, ser o orgulhosão, e sabe, isso também não vem de Deus, irmão. É bom a gente sempre estar avaliando o nosso corpo, né, o nosso autoconhecimento, para que a gente tenha um discernimento na vida em Cristo. E o primeiro tópico, né, é a oração, que é a gente falar abertamente com Deus, né, em nossas orações a todo momento, não somente um dia da sua vida, cara, ou um dia do seu dia. Todo um momento, você entregar suas preocupações, seus medos, seus desafios e com toda a autoridade e ousadia, você pedir discernimento para Deus, pedir que Ele possa te mostrar com clareza
Eu não sei como é a forma que você pensa ou que você imagina de como pedir, mas apenas peça com ousadia, que com certeza você terá essa resposta aí, né? E o tópico 2 é simplesmente a leitura bíblica, a confiança e a fé e a entrega de leituras que podem nos ajudar, né? Talvez isso possa soar como uma frase artificial ou de coach, mas infelizmente e felizmente essa é a verdade. A Bíblia, né, é o manual do mundo. Então, se tudo que você estiver passando na sua vida, com certeza a Bíblia vai relatar algo, ela vai te ajudar em algo, ela vai resolver, ela vai te dar visão, olhos, bocas e ouvidos espirituais para que você possa avançar no caminho que você está trilhando, né? Então, por mais que você acorda no dia com o seu dia mais lotado possível, coloca a Bíblia na mochila, coloca a Bíblia onde for, se você tiver com seu celular, baixa o aplicativo da Bíblia e leia enquanto você estiver no trajeto, às vezes do trabalho, de onde você estiver indo, ou um tempinho que sempre sobra que você entra na rede social, que eu sei. Então, leia a parte da Bíblia, leia um versículo, dois, o que for, já vai te edificar muito. Então, não podemos esquecer de ler a Bíblia. E a prática, né, que nos leva a ter uma melhor experiência com Deus, que é lançar todas as nossas ansiedades em Deus e criar um hábito de refletir, meditar e praticar todos os momentos. Por mais que a gente não queira, invente, ou a nossa própria mente nos sabote falando que não temos tempo, a gente forçar esse hábito na nossa cabeça de fazer aquela prática, de ler, de entender, de meditar, de poder estar diante da presença de Deus ali, que com certeza o Senhor vai se fazer presente em nossas vidas e vai nos dar uma clareza melhor, né? E o tópico 2, né, é algo que eu tinha comentado no vídeo passado, e eu estou trazendo para esse vídeo também, que realmente precisa ser e nos ajuda na nossa ansiedade no dia a dia, que é priorizar o reino, né? Mateus 6,33, buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem quatro tópicos, né, que eles já vêm se alinhando com os quatro tópicos passados que eu comentei aqui um pouco, que é priorizar a nossa vida espiritual, né, que é a oração, o estudo da Bíblia, e a vida espiritual está 100% ligado com tudo que a gente vai fazer, né. Viver dignamente. Cara, esse viver dignamente aqui é algo que a gente precisa ligar muito também, porque se seu nome tá sujo, se você às vezes quer dar uma roubadinha, sabe, no futebol, vou dar uma roubadinha e tal, cara, isso afeta muito, 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 muito. Então, renunciar a isso, renunciar a essas más brincadeiras, o funk que você escuta, todas essas mínimas coisas, sabe, e adicionar como princípio de Deus, porque tem algo, né, que eu sempre ouvi: se você não consegue cumprir as leis que tem na terra, imagine as dos céus. Então, que você possa detalhadamente, o que você acha que passa direto, você possa corrigir, mas que a prioridade sempre seja os céus e cumprir, né? O terceiro aqui é a confiança, né? A gente 100% confiar em Deus e não em bens materiais, ou entregar algo, ou deixar de crer, de confiar, de ter aquela fé em Deus por conta de alguns bens materiais que vão ficar por aqui, cara. Já já Jesus está voltando, você vai subir, nada que você tem, você vai levar. Né? Então, priorizar, depositar aquela fé 100% em Deus, sabe? Entregar para Jesus que você possa, tipo, 100% você é dependente dele. Isso é alguma das primeiras coisas que vão diminuir completamente, porque é o que não vai nos causar ansiedade, né? Que é sobre o que estamos falando aqui. Se você ficar preocupado com seus bens materiais, cara, isso vai te gerar ansiedade. Agora, se você entrega nas mãos de Deus, Deus, tome aqui, está nas suas mãos, que seja da tua vontade. Acabou a sua preocupação, você está descansando em Deus, né? E ter os desapegos das preocupações mundanas. Desapego de diversas coisas, né? Esse tópico fala. Mas eu queria que você também renunciasse muita coisa, como, por exemplo, o funk, brincadeira, palavrões, coisas que você mesmo sabe que isso te incomoda e você não consegue parar. É algo que você vai ter que priorizar 100% e falar: cara, essa brincadeira que eu tô fazendo não tá certo. Esse palavrão não está correto. Esse funk, cara, olha as palavras que estão falando nesse funk, nessa música, né? Não sei se você só escuta funk, mas que esse seja um princípio para você já começar a ter o desapego das coisas mundanas, sabe? Porque são mínimos detalhes que você acha que não faz a diferença, e quando você para, cara, faz a total diferença. Eu falo porque recentemente eu passei por um momento bem delicado, né? Um momento bem difícil, que eu fiquei desempregado, e
cara, você fica às vezes apegado com o dinheiro, com a próxima dívida, com o que vai vir no mês que vem, com a conta, com a fatura, né? E às vezes eu ficava na onde? Na rede social, algo de boa, uns videozinhos que você dá risada e você passa batido, cara, eu falei, isso tá errado, isso tá me preocupando, isso tá me deixando ansioso, mas eu preciso que Jesus seja o centro da minha vida, né? E da sua também. Mas eu renunciei a isso, cara. Eu parei de ver esses videozinhos que eu achei que seriam bobos. Parei de pensar um pouco no futuro e comecei a entregar para Deus. Cara, minha vida mudou completamente, assim, espiritualmente falando. Você tem paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Eu ganhei um discernimento. Então, eu estou vivendo debaixo de 2, 3 semanas que eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei o caminho, eu sei para onde eu estou indo, sabe? E isso ajuda muito, cara. Uma coisa que eu ia falar, eu não sei se você passa por depressão ou ansiedade, mas algo que eu queria comentar é que se você tem um amigo, alguém de confiança, ou mesmo que não seja, se você tem alguém que você reconhece que aquela pessoa tem um valor de verdade para te ajudar, cara, comenta um pouco sobre o que você passa, sabe? Às vezes aquela pessoa não pode te ajudar, tipo, com tal palavra-chave, faça isso. Mas a mínima palavra que ela te ajudar, que talvez você acha que não faça efeito, é algo que você vai pensar despercebidamente, você nem vai ver e isso vai te mudar, isso pode te curar. Então, a gente não está sozinho nesse mundo, a gente não podemos ser orgulhosos, não podemos blindar, que é uma barreira sobre nossas vidas. A gente precisa comentar isso com outras pessoas que vai nos ajudar bastante, sabe? Aqui em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Então, a partir do momento, da tempestade, do tempo, do vento que você estiver passando, cara, na sua vida, a jornada que você tiver, tenha bom ânimo. Olhe para os céus o tempo inteiro, entregue sua vida para Ele, porque o amanhã será diferente, o amanhã será feliz. Com certeza o Evangelho é algo muito difícil, né? Inclusive o nome dessa série é Experiências do Evangelho, que é pra gente que pode compartilhar experiências pra gente aprender mais, porque é complicado, é difícil, não é impossível, mas se a gente tiver bons ouvidos e um bom ânimo, e uma boa fé e confiança de depositar tudo em Jesus, a gente com certeza vai vencer também, né? E vamos poder dar bons testemunho, virar um bom testemunho e curar, pregar o Evangelho, como diz em Marcos 16, né, 15, que de pregar o Evangelho por todo o mundo, né, a toda criatura. E a nossa vida, ela tem que ser pregada através da nossa vida, tem que ter um bom testemunho e que um pouco do que eu falei sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre esses 8 tópicos que possa te ajudar a refletir, possa edificar você, o seu lar, a sua família e todos ao seu redor, tá? O fim desse episódio fica por aqui. Até o próximo. Um abraço, falou, tchau!